O que é a Arca da Aliança e o que ela representa para nós hoje? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender um pouco mais da sua palavra e que a bênção de Deus seja derramada sobre nós. Antes de eu falar sobre esse assunto da Arca da Aliança, eu quero ler um versículo em Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, vamos lá para o assunto da Arca da Aliança, né? Eu li esse versículo aqui para poder dizer que nos últimos tempos, né, por surgirem muitos falsos profetas, né, enganando muita gente, então o diabo ele quer fazer uma bagunça teológica, né? Quer fazer as pessoas a não entenderem corretamente a palavra de Deus. Por isso que o conhecimento é muito importante. Aprofundar no conhecimento para não ficar acreditando em qualquer coisa que a gente vê por aí, né? Nas igrejas hoje está tendo muita bagunça. Então é preciso a gente estar com muita atenção, com muita diligência, né? Então vamos lá para a Arca da Aliança. Lá no Sinai, Deus mandou Moisés construir uma arca. E lá é uma arca de madeira de acácia, né? Especificamente aquela madeira, para ser revestida de ouro, tem as dimensões ali, né? Essa não é a parte mais importante, né? As dimensões, tudo. Então, o fato é que Deus mandou o povo de Israel construir uma arca. E essa arca, ela é da aliança, ou seja, a aliança de Deus com o seu povo, com o povo de Israel. Então Deus viu que havia necessidade da presença dele ali no meio do povo de Israel. Então a Arca da Aliança, ela continha ali dentro dela a vara de Arão que floresceu lá no deserto, confirmando o sacerdócio de Arão. Também o pote de maná, que era o alimento que Deus dava para o povo lá, a providência, o alimento. O maná, o povo pegava o maná e fazia pão ali, o bolo e se alimentava. E continha também as tábuas da lei que Deus deu para Moisés lá no Monte Horebe, né? Dentro da Arca da Aliança. Então essa arca foi levada lá para o templo e no templo ela é colocada no lugar chamado Santo do Santo, ou lugar santíssimo. E aí uma vez por ano apenas o sumo sacerdote entrava nesse local, fazia expiação pelo pecado dele. E lá ele fazia a expiação pelo pecado da nação, tal. Então ele tinha ali o sumo sacerdote que era da tribo de Levi, que era a tribo designada para fazer, para cuidar da Arca da Aliança, né? Era só os levitas que carregavam a arca e para cuidar do sacerdócio ali levítico, né? Então, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali, que era a presença de Deus lá. Essa de forma resumida, né? É muito amplo esse assunto. Mas o fato é que havia a Arca da Aliança ali e era uma forma do povo de Israel ter um contato com Deus. Então, hoje a gente vê algumas igrejas com essa Arca da Aliança aí. E já vi até igrejas, pastores vendendo réplica dessa arca aí. E um monte de gente comprando essa réplica da arca, a Arca da Aliança, né? Aí entram com a arca, uma réplica ali, as pessoas vestidas como se fosse sacerdote entrando lá. E um monte de gente ali, todo emocionado com aquela cena ali. E tem também cartazes com desenho da arca. Tudo isso daí, hoje em dia, nas igrejas aí. E por que isso acontece e as pessoas assim olham e aceitam tudo e acham aquilo normal? Por falta de conhecimento. Deus falou para profeta Osés que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos lá, por que eu quero abordar esse assunto aqui? Esse assunto é muito sério. A Arca da Aliança, da Antiga Aliança, a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. A Antiga Aliança e Nova Aliança. Então o Senhor Jesus, quando na última ceia, ele depois de cear, a Bíblia fala assim, Jesus tomou um cálice, é o fruto, o sangue da vide, né, que Jesus trata, né, o suco de uva. E ele pegou e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Então, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, a nova aliança, ela foi ratificada, foi confirmada em Jesus. Jesus é o cumprimento da lei.
Então, aquela antiga aliança, aquela arca da aliança e todos aqueles ritos foram todos cumpridos em Jesus. Então, não há necessidade mais e não se pode mais trazer essas coisas da antiga aliança. Eu já vi também tocando um chofar, né, que se diz, é como se fosse tipo um berrante, para chamar a presença de Deus em igrejas, isso daí. Então, olha só, que afronta. Isso é uma afronta a Jesus. Então quer dizer que a nova aliança foi no sangue de Jesus. Ele que foi o Cordeiro, quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus se encontra com João para ser batizado, ele diz assim, Jesus ele se apresentou como um Cordeiro e em Jesus se cumpriu todo aquele rito da antiga aliança. Aí tem uma onda de igreja agora trazendo todas essas coisas aí da antiga aliança, candelabro, arca de aliança, tocando chofar, entrando como sacerdote, parece que tá voltando para a antiga aliança e um monte de gente dando crédito para isso. Por isso que é importante a gente ir para a igreja, mas sempre com consciência, com inteligência, com conhecimento, para não sair acreditando nem dando crédito para tudo que a gente vê por aí. Olha só, se a nova aliança foi confirmada no sangue de Jesus, então por que eu tenho que levar essa arca da aliança lá no altar, lá na frente na igreja, e ainda vendendo réplica da arca da aliança? Isso é muito sério. Isso está significando que, então, está desconsiderando a morte de Jesus, está desconsiderando a aliança que Jesus realizou no sangue dele, o Cordeiro de Deus que purifica o pecado, que nos redime. Então, isso daí está acontecendo por quê? Porque os profetas, os enganadores, né, os falsos profetas, se aproveitam da falta de conhecimento e mistura, faz uma bagunça para quê? Para a pessoa não chegar no conhecimento pleno de que a grande essência do evangelho, que é a morte de Jesus. É isso que o diabo está querendo bagunçar isso daí. Porque, olha só, tem um louvor, um hino que diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Outro louvor, outro hino muito antigo diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Olha só, é a mensagem da cruz, a essência do evangelho. É isso que o diabo está fazendo hoje em dia. Aí a pessoa fica lá na igreja, lá toda emocionada, entra uma arca da aliança, uma coisa bonita, né? Uma arca da aliança ali, uma afronta a Jesus. Eu vou ler um versículo em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Olha só, quando Hebreus fala aqui do véu, né? Quando Jesus morreu, no exato momento que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E lá depois do véu tinha o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que era a presença de Deus. Então, a morte de Jesus abriu o caminho. Em Jesus nós temos o caminho, o acesso direto a Deus. Então, o fato do véu do santuário se rasgar de alto a baixo significa tudo aquilo ficou para trás, foi cumprido em Jesus. Não precisa mais tocar chofar para buscar a presença de Deus. Não precisa mais entrar com arca de aliança. Não precisa mais de sacerdote fazendo expiação de pecado. Não precisa de animais. Não precisa de mais nada. O que a gente precisa é de Jesus. A gente precisa ter consciência, aceitar Jesus como nosso Salvador, e ter o nosso pecado purificado no sangue de Jesus. Ele é o vivo caminho que nos dá acesso direto ao Pai. E é muito importante a gente nunca perder Jesus como referência. A mensagem da cruz é a espinha dorsal do Evangelho. Então é em Jesus. O nosso caminho é Jesus. O nosso sacerdote, o nosso meio de ter conexão com Deus é Jesus. E é importante a gente não permitir que essas heresias fiquem aí enganando a gente, não.
Busque conhecimento no Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus continue sempre nos ajudando a compreender a sua palavra.